Buenos a todos. Eu sou o Guilherme Koblinski e essa é a quarta aula de AutoCAD. Clicando em Start Drawing, vamos lembrar alguns comandos da aula passada, principalmente o Offset. Começando essa aula, digite lá Units, né? Vou alterar a unidade de medida para metros. Dou um OK. A gente vai simular um ambiente de 5 metros por 11 metros. Acionando o retângulo, REC, eu vou acionar o REC, dou Enter. Você poderia também acionar aqui em cima, não é? O retângulo. Clicar num ponto e vou digitar sempre primeiro a base X, depois Y. Digito então 5, vírgula, para separar as coordenadas, 11. Veja lá, produzi o retângulo, 5,11, e nesse espaço eu vou reproduzir aqui um ambiente com mesas, né? Lembrando também o exercício da aula passada usando o Array. A gente vai colocar aqui um offset para simular as paredes. Acionando o offset lá em cima, eu vou digitar um valor para a espessura dessas paredes, colocando 0,2 e dou um Enter. Seleciono o objeto e indico para fora. Ó, percebeu que tem como indicar dentro e fora? Indiquei para fora, dou um clique, finalizo o offset, posso dar um Enter para finalizar ou um ESC. Nesse espaço teremos uma área onde temos uma janela, pode colocar aqui, e outra porta aqui nesse cantinho. Depois a gente vai distribuir algumas mesas. Começando pela porta, eu posso reproduzir uma linha, acionando o comando Line, L, Enter, né? Eu posso reproduzir então uma linha a partir dessa endpoint até chegar a esse ponto aqui. Perceba que eu preciso utilizar alguns recursos importantes. Lá embaixo temos o orto, que pode ser útil. Se eu aciono o orto, veja que se eu passo o mouse nessa linha, essa linha não vai terminar numa perpendicular. Ela está acusando uma endpoint. Se você clica, perceba que a linha vai chegar até aquela endpoint. Vou dar um Ctrl Z, dei um ESC e agora um Ctrl Z, né? Perceba que eu posso ativar o ortogonal. Aqui, no Snap, clicando na flechinha, eu tenho a endpoint ativa. Também tenho a possibilidade de colocar a perpendicular. Mas vamos ver esse exemplo. Clico na perpendicular. Vou ativar novamente a linha. Deixa eu fechar aqui clicando na flechinha, né? Aciono L, Enter. Agora, pegando esta endpoint, veja que eu trago e consigo encontrar a perpendicular. Cuidado aí para não achar a referência, né, ó, da endpoint. É só chegar aqui a perpendicular e dou um clique. Posso bater um Enter para finalizar. Eu fiz essa linha simulando que a porta pode começar desse ponto. Ou essa porta poderia ter um pequeno intervalo, como por exemplo uma boneca. Vou colocar um offset de 10 centímetros. Aciono o offset, ó, de offset, Enter. Agora eu vou colocar o valor de 0,1, dou um Enter. Seleciono a linha e indico o sentido que é para cima, não é? Dou um clique para finalizar. Batendo o ESC ou o Enter, você finaliza o comando. Essa antiga linha você pode deletar. Você pode fazer isso de outro jeito. Olha só. Vou deletar esse pedacinho de linha. Eu posso utilizar o recurso do Tracking. Lembram aqui embaixo que você pode deixar ativo algumas ferramentas? Lá naquela pauta, naquelas 3 linhazinhas, está ativo aqui para mim. O Object Snap Tracking está aparecendo. Olha lá. Perceberam que esse aqui embaixo é o Tracking? Ele está ativo. E também está ativo o meu Object Snap, né? Ó, tem lá o 2D Object Snap e o Object Snap Tracking. Os dois estão ativos. Vou usar esse recurso do Tracking. Veja lá. Eu posso acionar a linha e dar um Enter. Essa linha, ao invés de começar nesse ponto, eu posso passar o mouse nessa endpoint. Veja que começa a trazer referências. Ó. Passa o mouse e mexe de ladinho, traz referências. Assim como se leva aqui para cima. Até aparece aqui um xizinho, né? Uma intersecção.
Perceba aqui, ó. Opa, desculpa. Não. Mexeu, passou, ele aparece. Você pode digitar o valor para que essa linha comece em referência, né, com referência a essa endpoint. Passei o mouse, indico para cima, ó, passo o mouse, vou bem com calma, indico para cima, vou digitar o valor de 0.1 e dou Enter. Percebeu que agora ela começou daquele ponto e chego agora até a perpendicular? Deixei ativo, né, lá no 2D Object Snap. Achei a perpendicular, posso finalizar batendo Enter. Se você quiser utilizar a barra de espaço, também funciona como Enter. Agora eu posso fazer um offset, não é? Vou colocar aqui uma porta de 1 metro. Offset, ó, Enter, 1, Enter. Selecionei a linha, indico para cima, dou um clique para finalizar. Bato o Enter para fechar o procedimento. Se aqui você tem uma soleira, a gente pode deixar desse jeito. Ou se esse piso continua, né, e finaliza nesse ponto, você pode até usar o trim, tr, que é o comando trim, dou um Enter, e posso dar mais um Enter para dizer que tudo é limite. Ou seja, essa linha pode ser uma faca, essa linha também pode ser uma faca para cortar esta outra. Então, eu vou dar mais um Enter, e agora seleciono esse pedacinho para limpar. Dou um Enter para finalizar. Ou seja, acionei o trim, dei um Enter, depois mais um Enter para dizer que tudo é limite, e aí cortei essa linha. Chegou nesse ponto, né? Temos aqui esse recurso. Veja que aquela polilinha, quando você faz um retângulo, é uma polilinha, ele continua sendo uma polilinha, né? Dessa vez não está fechada. Vou usar esse mesmo recurso. Digamos que eu tenho, para reproduzir uma janela aqui, eu tenho um intervalinho de 20 centímetros desse lado e 20 centímetros desse outro. O total, né, dessa distância interna é 5 metros, não é? Vamos lembrar do comando, que é o DI, que é o dist, DI, Enter. Se eu clico nesse pontinho, mexo o mouse, só chegando até essa endpoint já acusa para mim 5 metros, não é? Se você quiser concluir, clicando nesse pontinho, ele vai mostrar aqui embaixo a distância e outros recursos aqui. Beleza. Sabendo que é 5 metros, eu não vou descontar 20 centímetros de um lado e 20 centímetros do outro, totalizando 40 centímetros? Ou seja, essa janela tem um total de 4,6, 4 metros e 60 centímetros. Então, duas possibilidades de reproduzir essa janela. Vamos ver aqui usando o tracking. Aciono a linha, Enter. Eu passo o mouse nessa endpoint. Ó, passo o mouse nessa endpoint, eu posso mexer. Lembrando que o meu tracking lá embaixo está ativo, não é? Só lembrar que é esse cara aqui. Ó, Object Snap Tracking. Se eu passo o mouse nessa endpoint e venho para o ladinho, ó, tem que aparecer um xizinho. Está aparecendo aquele xizinho, né? Vou digitar o valor de 0.2 e dou um Enter. Agora, não é só chegar nessa perpendicular? Dou um Enter. A mesma coisa eu faria desse lado. Acionando a linha, Enter, passo o mouse nessa endpoint, venho com calma, digito 0.2, Enter. E venho até essa perpendicular. E dou um barra de espaço, um ESC ou Enter para finalizar o comando. Essa foi uma possibilidade. Eu vou apagar essas linhas, lembrando então da esquerda para a direita, tudo que está totalmente dentro dessa janelinha, quando você não tem comando nenhum, né? E clica na tela, mexe o mouse e da esquerda para a direita, chegou nesse pontinho, veja que tudo que estava totalmente dentro dessa janela, que é o modo seleção Windows, não é? Foi selecionado. Posso dar um Delete. E fechou. Ó, mesma coisa aqui. Delete. Percebam que eu posso utilizar o recurso do offset. Não temos uma midpoint aqui? Vejam aqui embaixo no Object Snap. Não aparece lá a midpoint? Ela está ativa. Ou seja, aciono o comando line, dou um Enter, e agora aparece aqui para mim a midpoint. Clico na midpoint e chego até uma outra midpoint. Ou seria também uma perpendicular, né? Cliquei aqui na midpoint, finalizei o comando line, dando um Enter, e agora eu posso trabalhar com offset? Bom, são 4,60 metros. Você não tem que dividir esses 4,60 metros por 2 para fazer um offset daqui e para lá? Se eu coloco, então, offset 4,3 e dou um Enter,
seleciono essa linha, indico para esse lado. Opa, desculpa. É 2.3, me confundi, desculpa aí. O total é 4.6, não é? Então eu tenho que dividir por 2, vai ficar 2.3. Então, offset, dei um ESC aquela hora, né? Offset, enter, 2.3, enter. Selecionei a linha, indico para um lado, clico. Continuo com o comando, porque eu quero continuar fazendo essa medida, reproduzindo essa medida. Ele já está configurado com 4.3, só reparar aqui embaixo. Eu clico nessa linha, indico para o outro lado, e já está configurado com 2.3, desculpa, né? Indicou para cá, dou um clique e finalizo. Dando um ESC ou um Enter, finalizei o offset, posso selecionar essa linha desse jeito, né? E dou um Delete. Então temos uma área de uma janela e temos a área de uma porta. Vou reproduzir uma linha para simular essa janela, pegando essa midpoint, dou um clique e chego até essa outra midpoint. Dou um Enter para finalizar. Perceberam então esse recurso? Se você quer reproduzir aqui um desenho de uma porta, você pode reproduzir o retângulo. Aí tem que tomar cuidado com os sentidos aí. Eu aciono o comando REC e vamos ver. Se eu começo desse ponto e quero reproduzir esse retângulo, olha só. Você não tem então X, né? E Y. Em X, eu quero colocar o valor de 1 metro. Digamos que a espessura dessa porta é 3 centímetros. Ou seja, eu teria que colocar 1 metro em X, vírgula 0.03 em Y. Vamos lá. Vou digitar 1, 0. Opa. Digitei certo. Isso, 0.03. Enter. Ué, veja que ela ficou para o outro lado. Cuidado com o retângulo. Vou dar um Ctrl Z. Na hora de reproduzir o retângulo, você tem que pensar no sentido. Existe aqui uma ideia. Vou fazer até uma situação importante aqui. Ó. Só um exemplo aqui rápido. Imagine aqui uma rosa dos ventos. Eu tenho, então, um sentido 0, um sentido 90 graus, um sentido 180, 270, aqui seria 0 ou 360, para uma volta completa. É isso. O AutoCAD, ele vai então interpretar esse sentido, um sentido anti-horário. Quer dizer que temos aqui uma linha sendo X, outra linha sendo Y. Se você tem esse ponto de encontro como 0,0, tudo que está para este lado do X seria negativo. E esse outro lado do Y seria negativo. Deixa eu deletar isso aqui e vamos experimentar com o retângulo. Aciono o comando REC, Enter. Clico nesse pontinho, na endpoint, e indico o sentido. Vou digitar o valor, então, de 1. Esse 1 não é o contrário? Então seria menos 1. Menos 1, vírgula. E agora? Não está subindo a espessura? Então não precisa usar o negativo, está subindo, é positivo. 0.03. Enter. É isso aí, não é? Então perceba o cuidado. X foi negativo. E para cima ali, no caso do Y, positivo. Você precisa reproduzir um arco. Vamos lembrar daquele Start and Direction? São várias possibilidades. Você pode fazer vários testes em casa aí, né? Agora eu creio que esse Start and Direction vai ser bem tranquilo. Aciono ele, ó, Start and Direction. Não aparece aqui uma demonstração, como ficaria? Só de passar o mouse. Começo, final e a direção. Cliquei nele. Ele não vai começar o arco desse ponto? Não vai terminar nesse outro ponto? Se o teu ortogonal aqui embaixo está ligado, o meu está, veja que se eu indico para cima, ele já vai funcionar, não é? Ó, indicou para cima, dá um clique para finalizar. Temos aqui a porta. Para a gente fechar esse exercício hoje, vamos distribuir algumas mesas. E lembrar também do espelhamento. Eu vou reproduzir aqui algumas mesas desse canto, depois colocar nesse outro canto. Vou colocar então um retângulo aqui fora, clicando num ponto. Eu preciso colocar 3 colunas de mesas. E essas 3 colunas dessas mesas
Colunas é assim, não é? De pé. Serão distribuídas dentro desse espaço. E depois a gente vai ter que definir quantas linhas, quantas mesas cabem nesse espaço. A nossa mesa terá um tamanho de 0,5 de lado. E depois 1 metro de frente. Então, cliquei com o retângulo, cliquei num ponto e vou digitar 0,5,1 e dou um Enter. Está aqui feito uma mesa. Essa mesa vai ter que distribuir nessa parede. Depois, colocaremos uma coluna aqui no meio, né? Uma outra distribuição de mesas e depois, para finalizar, nesse outro cantinho. Vamos estudar esse exemplo. Temos aqui esse retângulo. Eu posso já estudar essa possibilidade movendo ele até um ponto. Se eu seleciono ele, aciono mover e dou um Enter, pego esse pontinho, esse endpoint, e ao invés de colocar essa mesa começando deste pontinho, né, não teria nexo, né, colocar ela grudada na parede, eu posso dar um certo distanciamento. Vamos lembrar do tracking? Se eu passo o mouse nessa intersecção e mexo o mouse para cima, ele começa então a estabelecer uma proporção. Se eu quero deixar uma distância de uns 20 centímetros, é só digitar 0,2, Enter. O que aconteceu aqui? Ó? Continuou lá, não é? A minha dica, para você tomar cuidado com esse tracking, é utilizar esse mover, seleciono o objeto. Aliás, vamos fazer com calma. Aciono o mover, dou um Enter. Seleciono o objeto, dou um outro Enter. Agora há pouco eu não peguei esta endpoint, dei um clique e tentei mexer o mouse nessa endpoint e mexer aqui para cima. O que está acontecendo? Ó? Um de longa distância. Ó, ele está tentando obedecer a referência lá em cima, não é? Ó? Vou tentar digitar o valor. Pode acontecer confusão agora, não é? 0,2, Enter. Ele só deslocou 0,2 porque o meu ortogonal estava ligado e tudo mais. Agora a minha dica. Você pode reproduzir isto colocando primeiro o objeto nesse ponto, depois movendo ele para cima com o valor desejado usando o ortogonal. Vai ficar mais fácil. Veja só. Aciono mover. Funcionou muito bem com as linhas, né? Agora no mover não funcionou muito bem. Acionei o mover, Enter. Seleciono o objeto, dou um Enter para finalizar. Pego um pontinho de referência, né? Ó. Cliquei e soltei. E agora coloco aqui, clico e solto nessa intersecção. Agora não é só mover para cima, usando o ortogonal, que está habilitado. Aciono mover, Enter, seleciono o objeto, dou um Enter, pego um ponto de referência, podia ser qualquer um agora, não é? Ó, se eu pegar este ponto, indicar para cima, digitar 0,2 e dou um Enter. Ah, desculpa, eu digitei 0,2. Ah, gente, eu estava me confundindo naquela hora, viu? Acho que estava digitando vírgula. Só um cuidado aqui, ó. Vamos fazer de novo aquele procedimento? Seleciono, então, aciono mover, selecionei o retângulo, dou um Enter, cliquei no pontinho aqui embaixo, endpoint, e vou tentar colocar aquela referência do tracking. Coloquei endpoint, mexi o mouse para cima, e vou digitar 0,2, Enter. Também não funcionou. Então vamos voltar então para essa ação do mover usando o ortogonal. Só pensei que tivesse dado errado mesmo pela questão da vírgula. Vamos ver de novo. Eu vou então mover, selecionei, cliquei na endpoint, coloquei na intersecção, né? E agora, eu vou mover, seleciono a linha, o retângulo, dou um Enter, pego um ponto qualquer, indico para cima e digito 0,2, Enter. Consegui então mover com essa distância, digamos que aqui tem um interruptor de luz, alguma coisa parecida, ou tomada, sei lá, né? Então não deixei grudado. Eu vou ter que distribuir, tomando cuidado para também não encostar nessa outra parede. Vou deixar um certo respiro também. Eu posso fazer uma cópia, não é? Ou usar o array. Se fosse com cópia, eu teria que selecionar o objeto, copy, pegar um pontinho e colocar aqui e ir distribuindo. Na verdade, ó, pronto, deixei um respiro ali para não encostar. Então eu já sei que só copiando aqui eu poderia já copiar, usar as outras colunas, não é? Mas vamos imaginar que esse espaço seria gigantesco. Imagine um restaurante cheio de sequências de mesas. Nesse espaço você conseguiria reproduzir com cópia, estudando esse espaço, não é?
Vou fazer ele diferente agora. Vou selecionar esses aqui, vou dar um delete. Vou usar o array. Cuidado com o array agora, hein? Aqui uma situação bem importante. Seleciona o objeto para o array. Tanto faz. Pode selecionar antes ou selecionar ele depois. Vou acionar o comando AR, que é o array. Vou selecionar o objeto e vou dar um Enter. Vou usar o retangular array. Clico em retangular array. E já aparece aqui para mim essas informações. Bom, eu quero que ele vá para um sentido negativo. Lembra que eu comentei para vocês? Sentido X negativo? O Y é positivo, mas o X é negativo. Pois é. Será que eu coloco aqui a medida em colunas negativo? Eu não falei para vocês que eu tenho, então, 1, 2, 3 colunas? Eu quero também uma mesa, usando mesas no centro, né, desse espaço. Vamos estudar aqui esse caso. Vou colocar aqui, então, 3 colunas. Né? Digitei lá e dei um clique aqui embaixo só para atualizar. Por enquanto não está no sentido certo. Se eu coloco -3 e clico aqui embaixo. Percebeu que ele não aceitou o -3? Vamos tentar de novo, ó. -3. Clico aqui embaixo, ele não aceitou. Bom, vamos ver as medidas, né? As distâncias. Temos aqui o total. A gente tem que lembrar que o nosso total daqui até aqui, da parede, o total da parede é 5 metros, não é? Beleza, 5 metros, mas vamos pensar em pontos? Se fosse, então, este pontinho, a próxima mesa não ficaria aqui? A mesa aqui do canto? E teria uma mesa aqui no centro? Esse pontinho vai deslocar e vai deslocar até aqui? O percurso total, esse percurso total, não estaria então com o valor de 4,5? Não tem que descontar esse 5? 0,5 aqui? É isso. Vamos verificar então esse total. Vou colocar um total negativo. Menos 4,5. Dou um Enter. Ele está indicando para cá, não é? Só mexe o mouse, dá um scroll para ele perceber, ó, já está dando certo. Pois é, mas eu quero que elas fiquem grudadas e tenham um número adequado, né? E ainda está estudando ainda, né, essa possibilidade. Nossa mesa não tem 1 metro? Pensem de novo com aquela situação. Temos aqui o pontinho, e ele vai deslocar até chegar ao próximo ponto, a próxima mesa. Não seria aqui, ó? Não tem que deslocar 1 metro para a próxima mesa chegar? Tem que pensar sempre por pontos. Então, as linhas serão quantas linhas? Vamos estudando, vamos colocando valores, né? Mas você sabe quanto é entre itens? Sabemos. Entre os itens, temos então um valor de 1 metro. Dá um clique aqui embaixo, ele atualizou. E agora não é bom a gente testar quantas mesas poderiam ser colocadas nesse espaço? Vou fazer o teste agora. Vou digitar então uma quantidade de 8. Dá um clique aqui. Ah, cabe mais um. 9. Ah, mais um ainda. Não, aí vai passar, não é? Ó. Não passou? Então seria aqui 9. É isso. Conseguimos concluir o exercício. Posso dar um close array. No caso das cadeiras, eu quero colocar aqui cadeiras e posso fazer aquela repetição, né? Usando também o array, poderia ser. Poderia ter feito essas cópias com o array, porém, se eu coloco cadeiras aqui, desse outro lado teremos cadeiras deste lado aqui, não é? Não para o lado da parede. Então, olha só um cuidado usando o espelhamento. Vou usar uma referência para a gente concluir esse exercício. Aciono a midpoint, veio para cá. Vou colocar um valor de 0,3 e dou um Enter. É só uma referência. E a circunferência, pego dessa pontinha e digito um raio de 0,2, Enter. Vou deletar essa linha. Lembrando que você poderia ter utilizado o tracking, não é? Vamos lembrar do tracking? Vou deletar aqui. Seleciono a circunferência, dou um Enter, passo o mouse na midpoint e venho com ela. E digito 0,3, Enter. Ela começa de 0,3, né, de referência, é um from point. Agora, para a gente concluir, vou digitar 0,2, Enter. Se você faz uma cópia, CO,
seleciona esse objeto, dá um Enter, copia, né, colocando nos pontos necessários. Você podia fazer um array aqui também, não é? Também daria certo. Um array com apenas uma linha, né? Aliás, com uma coluna e 9 linhas. Funcionaria também. E aí, nesse caso, o sentido seria negativo. Vamos fazer aqui rapidinho um exemplo? Vou acionar, então, AR, dou um Enter, seleciono o objeto, dou um Enter. Eu vou colocar, então, retangular array. E agora eu quero distribuir essas mesas, essas cadeiras até lá embaixo. Não seria, então, uma coluna, só que a quantidade de linhas seria negativa. Olha lá, ó. A total. Qual é o total? Daqui até chegar ao próximo, pensando entre, não teríamos que usar um valor de 1 metro? Não, valor de 1 metro. Negativo, não é? Ó? Menos 1. Não está indo certinho? E não são 9 linhas? Dá um clique aqui só para atualizar e mexe o mouse. Ele demora um pouquinho, dá um certo delay, não é? Concluiu. Só que o número de colunas é apenas 1. Uma coluna apenas. Não, digitei lá, sempre clica no valor abaixo, alguma coisa só para atualizar. Fez isso, dá um close array. Agora não tem que copiar. Poderia copiar de maneira bem fácil, né? Ou usar até mesmo um espelhamento. Olha só, se eu quero espelhar, digamos que eu quero colocar os bancos aqui, ó, as cadeiras aqui. Ah, eu tinha falado do exemplo antes para colocar os bancos aqui, né? As cadeiras aqui. Tudo bem. Eu vou fazer uma cópia. Seleciono esse array. Vou usar uma copy. Copy. Se eu quero copiar este banco e colocar nessa outra ponta, eu posso pensar aqui nos pontos, não é? Se eu clico aqui, eu não teria que ter uma referência, por exemplo, pegar um ponto como este para colocar aqui nesse ponto? Eu não poderia criar uma linha de referência? Olha só esse exemplo. Linha, para ficar mais fácil. Não temos a distância de 0,3 até chegar ao centro? Percebeu que eu usei essa referência? E aí, eu não tenho um raio de 0,2 até chegar a essa ponta, seria 0,5. E aí temos uma pequena diferença, não é? A gente pode somar. Daqui até aqui, né, desta pontinha até essa outra ponta, não são 0,3? E aí do outro lado seria mais 0,3? Não é só digitar então 0,6? Opa, desculpa. São várias possibilidades. Vou fazer de novo. Ó. Linha, Enter. Peguei na endpoint, indico para cá e digito 0,6, Enter. Dou um Enter para concluir. Eu posso usar essa referência para copiar, não é? Ó. Selecionei, copy, pego esse pontinho e coloco aqui. Vamos utilizar o mirror, vai ser mais interessante. Dá um Ctrl Z. Selecionei. Aqui não seria a metade da nossa sala? Essa referência da midpoint não seria a metade? Ou até mesmo aqui? Selecionei, então, este objeto. Lembrando que o array ele fica num grupo todo fechado, né? Vou acionar, então, o mirror, MI, que é o mirror, o comando mirror, qualquer coisa está aqui em cima, né? Que é ele. Eu selecionei o objeto primeiro e aí acionei o comando mirror. Pode ser assim também. Agora, clico na midpoint e indico o sentido do espelho, que não seria assim, o sentido do espelho? E dou outro clique aqui, já que eu estou com o ortogonal. E dou um Enter, né? Eu posso, veja que aparece essa perguntinha, se deseja apagar os objetos originais, não, é só clicar não, né? Ou digitar N e Enter, vou clicar não. Não apagou, e agora não tenho que copiar para cá. Também não posso usar um espelhamento, fazer uma linha daqui para cá. Essa linha depois eu apago, não seria o meio, a referência? Mirror. Dessa vez eu estou ativando o comando primeiro, mirror, Enter. Seleciono, dou um Enter. Não seria aqui o meio? Clico na midpoint, indico para baixo. Dou um clique para finalizar. Não desejo apagar e deleto essa linha. Tudo bem? Completo o exercício, então, distribuindo as cadeiras, as mesas. Né? Eu poderia colocar, né, mais um conjunto de mesa aqui, enfim, fazer outros estudos. É apenas para uma referência, usando o mirror, o espelhamento, o offset e também aquele arco.